Muito bem. Agora vamos ter a conferência do Dr. Matheus Marcati. Ele é ortopedista do esporte, do Minas Tênis Clube, especialista em cirurgia do pé e tornozelo, atuou também como ortopedista do maior time de futebol aqui de Minas Gerais, claro, o Cruzeiro Esporte Clube, e vai nos falar sobre as lesões de pé e tornozelo em crianças e adolescentes. Dr. Matheus, por favor. Olá, boa tarde a todos da mesa. Gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Gilberto Brandão pela oportunidade de participar desse evento tão grandioso, ao lado de grandes nomes e de grandes colegas. Queria agradecer também à comissão organizadora do evento. Bom, hoje coube-me falar sobre lesões do pé e tornozelo em atletas adolescentes e não vai dar para falar, obviamente, sobre todas essas lesões, mas a gente vai falar aí das principais. Bom, o que seria esse termo jovem atleta? É um termo que vai incluir crianças e adolescentes. E quem seriam essas crianças? Meninos e meninas dos 11 aos 13 anos que não desenvolveram as características sexuais secundárias, pelos pubianos, o desenvolvimento das mamas. E quem seriam os adolescentes? Seriam meninas dos 12 aos 18 anos e os meninos dos 14 aos 18 anos. Seria esse período aí entre a infância e a fase adulta. É essa população que a gente vai abordar agora na nossa aula. Bom, para quem trabalha com esporte, quem atende atletas, a gente vê um aumento do número dessas lesões devido ao aumento da participação dessas crianças e desses adolescentes nos esportes, sejam esportes individuais, esportes de contato, esportes de aventura. E o esporte é a principal causa de lesão na idade escolar. Bom, a parte do corpo mais lesionada, nessa população, nos atletas adolescentes, é o pé e tornozelo. Isso corresponde a 30% das visitas ao consultório médico e aos serviços de pronto atendimento. O que a gente tem que entender é que diferentes esportes podem causar diferentes tipos de lesão. Por exemplo, um atleta da ginástica artística vai ter uma predisposição maior a ter uma fratura por estresse. Já um atleta do voleibol, ele tem uma característica de desenvolver uma lesão de ligamentar do tornozelo. Atletas corredores, lesões por sobrecarga, tanto no pé quanto no tornozelo. Bom, aqui só para a gente lembrar a característica óssea desses adolescentes, dessas crianças, a placa de crescimento. Essa estrutura que fica ali mostrada na imagem, a placa de crescimento, ela deixa todas as outras estruturas, tanto metáfise como epífise, mais vulneráveis, porque a placa de crescimento ela é bastante instável, ela é suscetível a lesões porque ela está em constante mudança, em processos de remodelamento. E isso leva a um padrão diferente das lesões nas crianças, nos adolescentes, comparando com as lesões que a gente encontra em atletas adultos. Isso é uma tabela que mostra as principais lesões no pé e no tornozelo de atletas adolescentes. O autor ele divide essas lesões em lesões relacionadas aos problemas de crescimento, a lesões por sobrecarga e também em lesões agudas. A gente vai tentar falar a principal de cada uma delas para a gente poder debater isso aí. Bom, a gente começa então relacionadas aí ao crescimento, as colisões tarsais, que seriam essas conexões entre os ossos do tarso, conexões anormais entre dois ossos do tarso ou mais. A grande maioria desses pacientes que apresentam as colisões tarsais, eles são assintomáticos, mas nessa população jovem, essas colisões elas podem ser mais sintomáticas, por quê? Exatamente pela demanda, pela atividade física, pela reação, pela realização de exercícios. A incidência dessas colisões ela varia de 2% a 13% e a bilateralidade em torno de 50%. Esse atleta normalmente ele refere dor, a gente verifica no exame físico um valgo do retropé, uma rigidez exatamente por causa dessas pontes ósseas que não permitem o movimento ali da articulação e muitas vezes queixas de entorses de repetição. As principais colisões tarsais são as calcâneo-naviculares e também as talocalcanianas, que representam em 90% de todas essas colisões.
O raio-x, muitas vezes, eles não mostram para a gente essas colisões, porque algumas delas podem ser fibrosas, podem ser cartilaginosas, né? Mas alguns sinais indiretos, como o sinal do C, ele pode ser visto no raio-x em perfil, como mostrado ali na colisão talo-calcaniana. E também na colisão calcâneo-navicular, o sinal ali do focinho, do nariz do tamanduá, que a gente vê também na imagem de baixo ali, com a seta vermelha. A tomografia ela é utilizada para a gente verificar a qualidade daquela articulação, como mostrada na tomografia ali do lado direito, se tem alguma alteração degenerativa e também buscar ali por colisões, né, tarsais ali concomitantes. A ressonância magnética é o padrão ouro exatamente por quê? Porque com a ressonância magnética a gente consegue verificar essas colisões tarsais fibrocartilaginosas e também as colisões ósseas, além de verificar outras lesões associadas. Bom, o tratamento dessas colisões, a grande maioria é de tratamento conservador. Como é que a gente vai tratar esse jovem atleta, esse adolescente? Na fase aguda, entrar com anti-inflamatório, a fisioterapia também deve ser realizada, um período de imobilização para aqueles quadros agudos, como a bota ortopédica, pode ser utilizado. Na falha do tratamento conservador, aí a opção é pela ressecção cirúrgica dessas barras, dependendo da localização dela. Os autores, eles falam muito da gente interpor estruturas ali depois de ressecar essa colisão tarsal. A gente pode colocar gordura, cera óssea, ou mesmo, né, o extensor curto dos dedos, um tirante ali do flexor longo do hálux, exatamente para evitar essa recidiva. E o pós-operatório, esse atleta, ele vai ficar com uma bota ortopédica em torno de 3 semanas. É claro que a partir do momento que ele conseguir descarregar o peso, ele está permitido, né, colocar carga, e a fisioterapia ela tem que ser realizada precocemente. Logo após a retirada dos pontos, a gente já inicia o trabalho de reabilitação fisioterápica exatamente para que não tenha recorrência. A gente faz a cirurgia buscando exatamente a mobilidade, para a gente ganhar a mobilidade dessa articulação. Por isso, a fisioterapia ela deve ser instituída de forma precoce. Passando agora para as lesões aí por overuse, por sobrecarga, uma que acontece muito, que a gente vê no clube, lá no Minas Tênis Clube mesmo, é a apofisite do centro de ossificação secundário do calcâneo, a apofisite de Sever, né? Ela acomete muito o sexo masculino, é bilateral em 60% dos casos, e os esportes mais acometidos aí, os atletas mais acometidos são aqueles que praticam esportes que envolvem salto, que envolvem corrida, esportes onde se gera impacto ali na região do tornozelo, do retropé. E o tratamento? O tratamento seria a modificação da atividade. Isso é um pouco difícil de realizar, exatamente porque é complicado você pedir para aquele atleta, vamos mudar, né, a atividade, mudar de atividade, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Isso fica um pouco complicado. Diminuir o volume de treinamento, a carga de treinamento, isso tem que ser acordado ali com o treinador e muitas vezes isso não é fácil. Medidas analgésicas na fase aguda, elas devem ser instituídas, como gelo, uso de anti-inflamatório, e a fisioterapia sempre enfatizando o alongamento, né, do tríceps sural e também dos dorsiflexores do tornozelo. Bom, continuando também nas lesões por sobrecarga, as fraturas por estresse nada mais são do que a aplicação de um estresse repetitivo em um tecido normal. Isso aumenta, né, a atividade osteoclástica e diminui a atividade osteoblástica, levando ao enfraquecimento daquele osso. Então, a gente vê que existe um desequilíbrio nessa balança, uma sobrecarga muito grande de um tecido normal, né, e um período de reparo, de descanso menor, inferior. Isso acaba levando, né, a essas fraturas. 15% de todas essas lesões esportivas em atletas jovens são fraturas por estresse. E a maior frequência, ela ocorre ali em atletas corredores adolescentes. Os fatores de risco, como a gente já tinha começado, já tinha iniciado, o aumento do volume de treinos, da intensidade de treino, aquele atleta, né, que muda de categoria, por exemplo, ele estava na categoria sub-15 e vai jogar na categoria sub-17, a exigência esportiva ali é maior.
atletas que atuam em mais de uma categoria, não só mudam de categoria, mas tem atleta que joga na categoria, por exemplo, sub-15 e joga também na categoria sub-17. E aqueles que praticam mais de um esporte. Por exemplo, no Minas mesmo, a gente tem muitos atletas que são praticantes do judô e também fazem futsal ou fazem natação, e isso tudo são fatores de risco para o desenvolvimento dessas fraturas, dessas lesões. Outros fatores de risco aí, as alterações biomecânicas, alterações hormonais, né, menstruais, isso a gente tem que ficar atento, principalmente nas atletas do sexo feminino. Por quê? Porque essas alterações elas podem levar a prejuízo para a saúde óssea e também para outros sistemas, sistema imunológico, gastrointestinal, então é extremamente importante a gente ficar atento a isso aí. As questões de deficiência nutricional e alterações do metabolismo de colágeno também, né, são fatores de risco para o desenvolvimento dessas lesões. Então, cabe a gente fazer uma avaliação multifatorial, pegar todos esses fatores, enxergar o atleta ali como um todo, verificar o status nutricional, fazer um acompanhamento da massa corpórea desse atleta, a rotina de treinos, os equipamentos que ele está usando para o treino, o tipo de calçado, isso tudo é muito importante e é extremamente importante que o profissional da saúde, né, atue dessa forma, fazendo essa avaliação desses multifatores. Bom, aqui é um caso clínico rápido de um atleta do sexo masculino, ele é um atleta do voleibol, ele tem 1,96 de altura, é um atleta do basquete, com 16 anos de idade. Esse atleta, ele estava num jogo, né, e teve um trauma no pé e procurou a gente no departamento médico. Solicitei uma radiografia naquela ocasião e não vi alteração nenhuma. Ele fez algumas sessões de fisioterapia, passei medicação, gelo e ele retornou aos treinos. Ele retornando aos treinos, a dor persistia. Solicitamos então uma ressonância magnética e nessa ressonância magnética verificou-se ali a fratura, né, do talos, uma fratura longitudinal e completa do talos. Depois fomos ficar sabendo que o atleta já sentia essa dor no pé, mas não procurava o departamento médico, né, com medo de ser afastado dos treinos. Essas lesões do talos, principalmente ali no terço médio do navicular, principalmente no terço médio navicular, a vascularização ali é muito pobre, existe um risco de pseudartrose. Então, o tratamento, né, que a gente estipulou foi um tratamento mais invasivo. A gente optou por fazer a fixação dessa fratura e utilizamos 2 parafusos ali canulados autocompressivos de forma percutânea, visto que a fratura ela foi detectada num tempo hábil, né? Muitas dessas fraturas, às vezes, a gente só consegue fazer o diagnóstico depois de 3, 4 meses. Esse atleta, ele utilizou uma bota ortopédica por um período de aproximadamente 4 semanas, sem descarregar o peso, sem apoiar. A partir da 4ª à 6ª semana, o peso, a carga, né, com a bota ortopédica, ela foi autorizada e após a 6ª semana a gente tirou a bota ortopédica. A previsão é que ele retorne, né, às atividades esportivas em torno de 4 meses depois da data da cirurgia. Bom, e para finalizar, né, as lesões agudas. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre as fraturas do tornozelo. Elas são comuns exatamente por aquilo que a gente tinha falado. A região da placa efisária é uma região muito instável, que passa por muitas mudanças, né, por muitos remodelamentos. A gente, então, essas lesões acabam sendo bem comuns nessa população. A classificação que a gente utiliza é a classificação de Salter-Harris, como mostrada ali na figura A5, que vai de 1 a 5, eu não vou entrar em detalhes sobre essa classificação, mas o tratamento dessas fraturas vai depender da localização da fratura, da classificação da fratura e da idade desse atleta. Atletas, né, mais jovens, crianças, eles ainda têm a placa de crescimento aberta, então a conduta ela é diferente de um atleta adolescente, que aquela placa de crescimento já está num processo de fechamento. Lembrando aí de uma fratura que é extremamente importante, né, e que acomete atletas adolescentes, classificada como Salter-Harris do tipo 3, é a fratura de Tillot. É uma fratura isolada ali da fise distal da tíbia anteromedial. O ligamento tibio-fibular, quando você faz o mecanismo de rotação externa, ele avulsona, né, aquele fragmento anterolateral da tíbia distal. O tratamento dessas fraturas normalmente
ele é cirúrgico quando se tem um desvio maior do que 2 milímetros. E aí a gente opta pela fixação com parafusos, né, evitando ali a região da placa de crescimento. A gente faz a redução aberta e a fixação interna dessas fraturas, como mostrado ali, né, a fratura na imagem de tomografia. As fraturas triplanares também, elas também ocorrem pelo mecanismo de rotação externa, causando um cisalhamento e avulsão. Elas diferem das fraturas de Tillot exatamente por conta da extensão distal dessas fraturas que acometem tanto a epífise quanto a placa de crescimento e a metáfise também. O diagnóstico dessas fraturas nem sempre é fácil fazer apenas pelo exame físico, pelo raio-x. Muitas vezes a gente tem que lançar a mão da tomografia computadorizada e o tratamento é basicamente igual o da fratura de Tillot. Nas fraturas com desvio maior do que 2 milímetros, a gente opta também pela redução aberta e pela fixação interna. Aqui, um outro caso rápido que eu vou falar, um atleta do vôlei masculino, 15 anos de idade, ele foi subir para um bloqueio, para realizar um bloqueio durante um jogo, e na hora que ele foi aterrissar, ele pisou no pé do adversário e teve uma entorse grave do tornozelo. Procurou o departamento médico, a gente solicitou uma radiografia inicialmente, a radiografia veio com uma pequena alteração no maléolo medial, sugerindo ali uma fratura incompleta. Optei por solicitar a tomografia computadorizada e a gente vê aquele afundamento na epífise distal ali da tíbia mais medialmente, aquela seta laranja mostrando ali um corpo livre intraarticular, e se a gente olhar na imagem ao lado, a gente verifica que a fratura do maléolo medial foi uma fratura completa. A gente optou pelo tratamento cirúrgico. Comecei fazendo uma artroscopia para fazer um inventário da articulação e ressecar todos aqueles corpos livres, se tivessem mais corpos livres ali naquela articulação. Rebati o maléolo medial. Naquela primeira imagem superior ali à esquerda, a gente vê o afundamento na região posterior ali da tíbia. Entrei com o osteótomo delicado, rebaixando aquele afundamento para regularizar a superfície articular. Fixei com fio de Kirchner provisório, e eu percebi que tinha uma falha óssea naquela região, então eu optei por retirar enxerto da tuberosidade posterior ali do calcâneo e preencher com esse enxerto. Fizemos a fixação provisória ali com fios de Kirchner e depois, como era um atleta de 15 anos de idade, a gente optou pela fixação definitiva ali com placa e parafuso. Esse foi o resultado final, né, radiográfico. E para finalizar, as lesões agudas, as lesões ligamentares do tornozelo, né, que são extremamente comuns aí nos adolescentes, nas crianças nem tanto, exatamente porque a placa de crescimento ainda está aberta, é vulnerável e as fraturas acabam sendo mais comuns nessa faixa etária. Bom, esse foi um artigo que a gente publicou lá no Minas, né? Ele foi publicado na Revista Brasileira de Ortopedia e Traumatologia no ano de 2022. É um estudo retrospectivo e observacional, onde a gente avaliou 1.019 atletas de 7 modalidades esportivas. O clube é um clube multiesportivo, onde a gente tem tênis, judô, natação, vôlei, vários esportes ali. E a incidência de lesão, de entorse de tornozelo nesse público, nesses atletas, foi em torno de 12%. As lesões, elas ocorriam, a gente verificou que elas ocorriam em 80% dos casos durante os treinos e em apenas 18% dos casos era durante os jogos. A taxa de recorrência no primeiro ano dessas lesões foi em torno de 1,6%, e no segundo ano em torno de 4%. E os esportes com maiores índices que a gente já imaginava foi o vôlei, o basquete e o futsal. Esse estudo foi importante para a gente criar protocolos ali de prevenção para esses atletas e também servir como um banco de dados para estudos aí futuros. Então, as lesões mais comuns no tornozelo são as entorses e inversão do tornozelo, lesão no complexo ligamentar lateral dessa articulação. Alguns testes a gente pode realizar para detectar a integridade desses ligamentos, tanto do ligamento tibio-fibular anterior, como do ligamento fíbulo-calcaniano. E essas lesões ligamentares, elas são graduadas em grau 1, 2 e 3, dependendo ali do déficit funcional que esse atleta apresentar.
Os critérios de Ottawa, eles são utilizados para os adultos e também eles são aplicáveis aí em adolescentes, mas para crianças, de acordo com a literatura, eles não são aplicados. Bom, a grande maioria desses casos de entorse de tornozelo, de lesões ligamentares, o tratamento é conservador. O uso de anti-inflamatório, ele pode ser utilizado, tá? Nas primeiras fases ali, na fase 1 do processo de cicatrização, e uma vez que esse atleta teve essa entorse de tornozelo, a gente já faz o gelo, a elevação e a compressão. Isso é extremamente nas primeiras 72 horas. E a descarga de peso, depois que solicitamos exames de imagem, verificamos que não tem nenhuma fratura, nenhuma lesão osteocondral, nenhum fator que impossibilite, né, que esse atleta descarregue o peso, a gente incentiva a descarga de peso de forma precoce. O tratamento cirúrgico ele é indicado apenas para aqueles atletas de alta demanda que tiveram uma lesão grau 3 com uma franca instabilidade e também com lesões associadas com fraturas, lesões osteocondrais, ou para aqueles que a gente tentou o tratamento conservador, né, e depois de 4 a 6 semanas eles desenvolveram instabilidade daquela articulação e dor recorrente. A opção de tratamento, a gente pode utilizar tratamento aberto ou tratamento artroscópico, né? A técnica utilizada é o Boston Good, onde a gente pega o retináculo dos extensores para fazer o reparo daquele complexo ligamentar danificado, independente da técnica que a gente utiliza. O ideal é que a carga seja de forma precoce e protegida e a amplitude de movimento também precoce. Aqui, só para a gente já está finalizando, a evolução aí dos protocolos de tratamento para as lesões agudas, né? O Price todo mundo conhece, mas a gente já tem protocolos mais novos, como o Police, que o que eles priorizam é essa carga controlada, a descarga de peso precoce, e o último desses protocolos, o mais recente, é o Peace and Love, que eles utilizam também a carga controlada, né? Modalidades ali que potencializem a vascularização daqueles tecidos e exercícios específicos ali para as entorses de tornozelo e para essas lesões agudas. Bom, em relação às imobilizações, eu não costumo usar nos entorses grau 1, porém no grau 2 as bandagens funcionais, imobilizações semirrígidas, como órteses do tipo Cash, elas podem ser utilizadas. Já no grau 3, as imobilizações rígidas, como a bota ortopédica, por um curto período, desde que não tenha nenhuma fratura, nenhuma outra lesão associada que impossibilite esse atleta de descarregar o peso. Independente, né, de tudo, a fisioterapia ela deve ser iniciada de forma precoce. E para concluir, a gente tem que lembrar, né, que o tratamento muitas vezes de um atleta adolescente, de uma criança, é diferente do tratamento de um adulto. A gente tem que focar em individualizar o tratamento no atleta, no tipo da lesão e na modalidade esportiva que esse atleta pratica. Lembrar sempre de prevenir para evitar lesões futuras e lembrar da importância aí do trabalho junto de uma equipe multidisciplinar. Bom, é isso que eu queria falar. Muito obrigado aí pela oportunidade.